Poxa, faltou uma musiquinha hoje. Oi, amiga. Consegui achar o ao vivo. Meu Deus, que dificuldade. Vou te chamar. Foi aí, amiga, o convite. Olá, Fábio, bem-vindo. Aê! Oi, tudo bem? Meu Não Deus, tava que desespero. achando Cadê o ao ao vivo do vivo? negócio? O que você quer ouvir? Eu já coloco a musiquinha aqui. Ai, que boa, amiga. Põe aí. O quê? O que você quer ouvir? Põe aí um românticozinho pop. Nossa, o meu Spotify tem que arrumar ele, guria. Agora perdi a conta, vou Hum, fazer de novo. Daí senão fica muita propaganda no meio, fica feio. tô ligado. Aí eu vai de YouTubezão mesmo. Tá, com Ó, a Laine certeza. acabou de entrar. A Laine é uma Legal. super amiga da Débora e da Cris. Também Ai, que super bacana. empreendedora, mãe de gêmeos, né? Começou aí com uma linha de encadernação linda, amiga. Muito legal. Bem, vale a pena Opa, acompanhar o trabalho dela também. Aham. que legal. As meninas entraram, meninas. Uhul! Look, Eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus, o convidado especial tem que entrar, né? Eu falo, meu Deus do céu. né? Mas já entra já. Enquanto isso, a gente vai mandando, né? Para as Isso, manda pessoas. geral aí. Eu tô com meu dedinho aqui, ó. As meninas ainda não entraram, né? Na verdade, não consegui Entraram na localizar. Kikis, né? Isso, para você entrou? Aham, entraram agora há pouco, por isso que eu fiz assim, uhul! É que para mim não tá aparecendo. A gente tá convidando o pessoal, mandando um aviãozinho pra geral aqui, então a Sim. gente parece que tá travado, mas não tá não. Deixa eu achar um povo legal aqui, ó. Opa, enfiando geral. Isso Então aí. vamos lá. Então, pessoal, só fazendo uma introduçãozinha. Então, hoje a gente vai bater um papo muito legal com a Débora e a Cris, né? Um casal aí de mulheres. Elas estão juntas já tem aí 5 aninhos, né? E acho que a gente vai aprender muito com elas. Elas vão contar um pouquinho do empreendedorismo delas, um pouquinho do dia a dia, né? A história, como que elas se conheceram. Acho que vai ser algo assim muito legal mesmo, né? Elas têm o Luquinhas, né? É um menino, acho que de 8, 9 anos. A Débora vai contar um pouquinho mais para nós, né? Então eu acho que vai ser algo assim enriquecedor pra gente. E acho que já dá pra Legal. gente convidar elas, né? Então lá, deixa eu Olha que chamar um legal, o aqui. Matheus! Matheus, você não tem noção do quanto que eu tô ansiosa para ver as coisinhas que vocês estão fazendo para nós. O Matheus Valente é o design da Cactus, está fazendo um trabalho bem legal Uau! para a Felaninha. Uhum. Ai, que Eu chique, recebi que legal. umas coisinhas hoje e fiquei assim encantada. Muita coisa legal. Entraram! Muito bom! Tudo bem, meninas?
Ah, eu acho que eu já posso parar com a introdução e com as músicas românticas aqui, né? Pra gente falar um pouco. E aí, tudo certo? Tudo Já anotaram certo. tudo que é pra falar? A gente chegou lá e falou, vamos conversar. A gente nunca tem Zero anotações. A gente nunca anota nada, a gente só vai. Ah, tá certo. Não, foi engraçado, Dai, a Débora. Ai, Flávia, o que a gente vai falar? Mas e como que vai ser? Vai ser improviso? Vai ser uma conversa? Tem uma listinha? Falei, não, gente, o que der vontade de falar, a gente fala. Se não tiver vontade de falar, não fala. E o negócio é um bate-papo mesmo, né? Olha, Mas que legal. 4 mulheres, porque eu e a Flávia somos boca de sacola, a gente fala pra caramba, né? Então vai render, hein? Olha, a Cris estava preocupada com o Meninas. tempo da live, né, Cris? Aí eu falei Sim, assim, meu qualquer coisa a Deus. gente faz que nem semana passada, entra e volta. Né, sai fora e entra de novo, mas vai dar tudo certo, meninas. Bom, primeiramente, obrigada por... Já atrapalhei tudo, né? Bom, então deixa eu só dar a introduçãozinha aqui. Muito obrigada por vocês estarem conosco, né? Por participar aí desse projeto, que acho que a nossa intenção principal é a gente compartilhar nossas experiências, né? E às vezes, de alguma forma, a gente pode estar contribuindo com outras pessoas, com outros casais, né? Então, eu acho que vai ser algo bem legal. E agora eu queria que vocês, né, falem um pouquinho de vocês, se apresentem, né? E comecem e deem uma introdução pra gente de como que é a história da crise da Débora. Quer que eu comece? Pode começar. Eu vou começar falando, né? Eu só que mais falo. Então, eu sou a Cris, tenho 30 anos, sou mulher do dinheiro, como diz a Flavinha, né? Por que você trabalha com isso? Você tem que interar, você é mulher do dinheiro, trabalho com dinheiro. Não é minha formação, mas é onde a área que eu atuo. E eu conheci a Débora em 2015, foi durante o retiro do TLC, o 148, onde eu era cursista e a Débora era dirigente, né? Não dá para falar, não sei se tem só telecistas, acho que não, né? Mas tudo sabe disso, Acho que enfim. não. E aí a gente se conheceu durante o... Ih, caiu. Ah, voltou. Opa, voltou. Ah, Voltou. vocês daí voltou. E aí a gente se conheceu durante o retiro. Como a Débora trabalhou na preparação do retiro, ela já me conhecia por foto e por todas as informações que a gente, como cursista, preenche, né, na nossa ficha de inscrição. Mas quando eu terminei o retiro em si, a Débora é uma das pessoas que eu sempre lembrava. Ah, aquela menina trabalhou no meu retiro, aquela menina trabalhou no meu retiro. Porque a gente tem uns momentos bem legais durante, assim, a experiência, né? Então, eu sempre lembrava da Débora e a Débora sempre era recíproca essa lembrança de já que retiro que fez e, enfim, que a gente tinha participado desse TLC juntas, né? Falei vocês. Não, vai continuar. Não, você tem que se apresentar, né? Senão vai ser uma live só comigo. Corta a Débora, vai que é live comigo. Ai, meu Deus. Bom, a gente se conheceu, foi tudo bem assim mesmo, em 2015. E a partir do momento que a gente trabalhou ali junto no primeiro retiro, vieram depois outras oportunidades, onde a gente trabalhou juntas e compartilhou coisas juntas ali através do TLC, que é um movimento religioso, né, de retiros. E a gente foi se aproximando e a gente ficou amigas e, enfim, a gente estava em outras fases da vida, cada uma fazendo suas coisas, cada uma vivendo sua vida, seus relacionamentos. Coisas e mil pessoas e mil coisas e pessoas e relacionamentos tudo ao mesmo tempo. E nisso a gente se encontrou e ficou amigas, né? Isso tudo geralmente trabalhando no TLC mesmo, compartilhando poucas coisas íntimas, digamos assim, até que em 2017, não sei dizer exatamente como, e nem de quem partiu, ou se foi exatamente no mesmo momento ali, a gente percebeu que uma estava interessada na outra. Rolou o tchan. E a gente percebeu que uma estava interessada na outra.
eu não tinha muito interesse em me envolver com a Cris, porque a Cris, ela tava saindo de um outro relacionamento, nem tava com o pé para fora ainda, então eu tentava evitar estar em contato com a Cris, porque eu não queria me envolver naquela situação ali. Eu já tinha tido outros relacionamentos conflituosos, atropelados, e eu não queria aquilo, então foi uma coisa assim, meio, ai meu Deus, né? E era recíproco e a gente sabia, mas não dava. E foi em 2017 mesmo, né? Rapidamente, assim. Acho que na verdade, foi quando, foi num mini, né? Que também é uma das frentes do movimento do TLC, né? Para quem não conhece. Só que é um retiro voltado para adolescentes. E aí a gente não tinha trabalhado nunca juntos no TLC e a gente só se via em missas, em eventos, né, do movimento. A gente trabalhou mais próxima naquele retiro e a partir das experiências proporcionadas pelo retiro, a gente se aproximou mais e passou a compartilhar mais coisas da vida pessoal, né? Acho que a gente viu que a gente tinha causas em comum e algumas tretas mais, assim, de opiniões, de militância mesmo, né? E a gente via que a gente se batia nessas opiniões, assim, e num posicionamento mais forte com relação a isso, principalmente ao feminismo, né? Então, Sim. eu via que, pelas postagens da Débora, que a gente tinha umas ideias que batiam. E aí, nesse legal. mini de 2016, foi quando eu fui convidada para dar uma paradinha. O mini é um retiro voltado para adolescentes de 14 a 17 anos. E era um retiro, uma frente onde a Débora atuava muito também. E eu já tinha atuado nessa frente do mini antes, porém em outro setor. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu trabalhar na mesma equipe, né? E conseguiu dividir, partilhar experiências desse movimento em si, né? E aí a minha paradinha era sobre sexualidade. E aí eu lembro que foi criada uma expectativa muito grande, porque eu sempre fui assumida, né? Lésbica assumida, enfim. E aí todo mundo achou que a minha paradinha ia virar num levantamento de bandeira LGBT, enfim. Então criou-se uma expectativa muito grande para essa paradinha. Lembro que na época muita gente foi contra, né? Enfim. E aí, como eu sabia dessas questões que a Débora deixava público nas redes sociais dela, a gente começou a trocar ideias sobre essa palestra. Basicamente, nossa relação começou a se estreitar a partir daí, assim. Né? E a partir ali proporcionadas juntas foi questão de 2 meses. Questão de 2 meses, mais ou menos. Até a Cris resolveu o que ela tinha que resolver. Até a Cris dar o pé na bunda de alguém e tomar a iniciativa. Ah, entendi. Bora, Flávia, sucinta. Eu falei, pô, cara, eu não quero me envolver num negócio assim, tô fora, eu tava bem de boa, assim, então tava fora mesmo de me envolver numa coisa, sabe? Enfim, e foi questão assim de 2 meses de tudo se resolver até a gente ficar juntas. Aí, ok, ficamos juntas e a partir daí só foi. Só foi. Foi em 2017 e a gente ficou. Nossa, eu nem sei como que a gente partiu assim para falar de casamento, nossa, nem sei como que aconteceu isso. Mas a Cris já tinha vivido um relacionamento que independente de Travou um pouquinho. Opa. Deu uma travadinha. Os comentários. Ó, tava bem tranquila conversando com a Selma. Selmosa. Selma. Deu uma travadinha. Deu, né? Eu parei de falar para esperar destravar. Mas foi bem rápido. Até tem umas piadinhas, né, que falam que no mundo LGBT é tudo muito rápido. Num dia você se encantou pela pessoa, no dia seguinte você já casou, e é mais ou menos assim. Eu conheci uma amiga que ela falava muito isso mesmo. É bem assim mesmo. E a partir daí só foi, assim, em pouco tempo a gente começou, não sei exatamente como falar em casar. Em 2017 a gente ficou juntas e em 2018 a gente casou no civil. Foi menos de 1 ano de namoro. Exatamente. A gente casou no civil
E no início de 2019, em janeiro, a gente fez uma cerimônia religiosa celebrada por um frei. Ah, que legal. Cara, resumidamente, mas não tanto, até esse ponto é mais ou menos isso. E aproveitando ali que a gente viu o comentário da Selmosa, né, falando, a Selma foi uma das primeiras pessoas a perceber que tava rolando um crush, assim, né, entre mim e ela. E aí a gente realmente percebeu que a Débora ficava nervosa, às vezes a gente se encontrava em alguns eventos do movimento. E as pessoas começaram a perceber, né? Agora voltou. Aí as pessoas começaram a perceber, a Selmosa foi uma das primeiras que percebeu, assim. Aí tinha umas amigas mais próximas da Dé, que né, já... Sim, eu tinha mais amigas. Hoje em dia eu acho que a gente compartilha as mesmas amigas, mas eu já era amiga delas. Então, né, claro que foi muito mais fácil elas perceberem de mim, né? Mas é que também tem... Como que eu vou explicar? Eu nunca tinha tido um relacionamento afetivo, assim, com uma mulher. Já tinha tido umas historinhas, assim, mas um relacionamento afetivo, público, digamos assim, não. A Cris já vinha de outros tempos, de outros carnavais. Eu não. Mas, assim... A Cris passava o A rodo. Cris já vinha de outros fases. Eu não. Eu tava sempre... enfim. E, assim... Nesse ponto, eu não vou dizer que eu tive dificuldade, eu odeio do fundo da minha alma usar a palavra, a expressão assumir, eu precisei me assumir, ou fulano não aceita. Eu odeio essas duas expressões e eu tento sempre substituir elas. Então, assim, eu nunca digo, eu me assumi no momento que eu fiquei com a Cris. Não, eu sempre me senti livre para me relacionar com quem eu quisesse, da forma como eu quisesse, e ficar com a Cris, para mim, não foi nenhum problema nesse sentido. Eu fiquei com a Cris e eu fui ficando com a Cris e no momento de apresentar ela como uma namorada, eu apresentei naturalmente. Claro que para algumas pessoas, né, em determinados polos familiares ali, precisou dar uma preparada, digamos assim. Mas eu nunca tive problema com isso, vivi isso naturalmente, vivo isso naturalmente até hoje. Nunca falei para ninguém assim, eu me assumi, sei lá, eu tô vivendo e acho que a gente se encontrou, assim, com relação a isso, a gente se encontrou e só foi. Sem rótulos, né? É que, na verdade, as pessoas tendem a querer rotular muitas coisas, né? E com a Débora foi muito isso, era um medo que eu tinha, assim, porque como eu tinha relacionamentos muito, sempre nos holofotes, como a Débora falou, né? De outros carnavais, para mim era uma coisa muito natural, né? E é diferente quando a gente tem um relacionamento, né, uma relação afetiva, porque cada pessoa vive isso de uma forma. Então, tem pessoas que vivem isso socialmente, mas não vivem isso dentro da família. Então, Sim. Ai, deu uma travadinha, desculpa. Travou aí também, Dai? Não. Travou, Voltou. mas voltou. Ai, beleza. né, que eu conheço várias pessoas que namoram Uhum. para amigos, mas para família não namora, né? Então, um dos meus receios quando a gente começou a se envolver poxa, a Débora vai ser o tipo de menina que vai sair de mão dada comigo, ou ela vai ser o tipo de menina que vai querer esconder isso? Opa, não tô mais na idade para isso, não quero mais. Por isso não vai rolar. Sim. Mas a Débora conduziu isso de uma forma muito natural e realmente a gente se gostou e a gente viveu o que a gente sentia, né? Então isso foi natural e foi espontâneo desde o início, assim, né? Então, Até por isso que até quando a gente sugeriu até de colocar o se completar, porque eu vejo muito assim que vocês se completam, né? Então é muito legal assim o jeito e até vocês, né, compartilhando a história de vocês, né? Vocês tinham ideais, né, muito semelhantes, vocês pensavam de determinadas coisas da mesma forma.
Então, e até assim, até o que a Dé colocou nessa questão do se assumir, eu acho que eu também concordo que não tem esse negócio do se assumir. Acho que às vezes a pessoa ela se encontra, a gente existem inúmeras formas da gente se sentir bem e da gente se fazer bem, né? Então, por que tem que ser sempre daquele mesmo jeito, né? É que nem questão de religião, né? Igual a gente tá dentro da Igreja Católica, mas aí às vezes a pessoa fala assim, o fulano se converteu. Eu acho que a questão não é se converter. Ela encontrou uma outra comunidade que talvez ela se sinta melhor entre aquelas pessoas. Ali ela se sente bem, ela se faz bem, mas o Deus é o mesmo, entende? Então, assim, esse negócio do tipo, o fulano se assumiu, o outro fulano se converteu, não sei quem, assim, eu acho que não tem essa, sabe? É só a forma com que você olha as coisas, né? Então, pelo menos é a minha forma de ver, né? E eu acho muito legal, assim, que vocês, assim, eu conheci um pouquinho mais a Débora. E é legal, assim, tipo, eu achei muito legal, assim, tipo, de ver a forma e a evolução da Débora depois que a Débora conheceu a Cris. Porque a gente não é super amigas, assim, mas os encontros que a gente tinha, né, no TLC, ou quando a gente estava entre outros amigos comuns, assim, a gente observar, assim, tipo, a maturidade e a forma com que a Débora começou a agir com certas coisas, né? E eu acho que ali, literalmente, vocês se encontraram. E foi legal. Foi mesmo. E foi essa coisa de ser rápido, às vezes as pessoas questionam, né? Nossa, mas como assim? Já se conheceram, já vão casar? E todo mundo ficou mais surpreso com a Débora, né? Porque como eu já tinha... Então, Travou um pouquinho. Uhum. Ver se elas voltam ali. Tá um super delay, Flávia, Olha porque só. minha irmã tá ouvindo da sala. Oi, meninas, tava travadinho. Uhum. Não Tá sei bem, por eu que tava que falando tá. pra Flávia que tá um delay, né, Flávia? Porque a minha irmã tá ouvindo da sala, ela tá ouvindo bem Uhum. atrasado, sabe? A gente tá nos luz na frente. Entendi. Voltou. Voltou. Ai, volta e trava. quer pegar o meu lá e ver se... Pegue lá, vou pegar. Acho que é elas lá falando. Melhorou um pouquinho. Mudaram de posição? Mudou o Ou cenário. trocou o celular? É. Elas fizeram umas lives esses dias e tava bem, bem bom, assim, sabe? Eu não sei por que Elas vão às vezes reconectar a dá essas internet, beleza. travadoras. Uhum. Elas avisaram ali. Legal. Às vezes é bom mesmo, aham. Ai, a Selma colocando, foi lindo quando elas juntaram as escovas. Eu quero que elas falem desse casamento, tô curiosa. Sim, elas vão É, entrar nesse assunto agora. um assunto que rende, né? Melhorou um pouquinho? Oi, Dé. Melhorou? Acho que você tá nos escutando, né? Não, Cris, aqui você Acho que ela não tá pode nos escutando. passar pra internet pro Tá. meu celular, entendeu? Porque senão você tem que Ajustes conectar aqui, técnicos, é isso muito mais fácil. mesmo. Ai, Vamos lá. sim, gente. Quem sabe faz ao vivo é desse jeito mesmo, Tomara que né? vocês não estejam me escutando xingar aqui. Claro que tá, né? Ah, tô ouvindo, Débora. Mas é o que a gente mais tá ouvindo. Peraí. Nada. Mas agora tá bem nítido e a gente tá vendo bem. Vocês nos escutam? Acho que estão arrumando ainda. Uhum. Bom, para todas as meninas que estão aqui, então, para quem entrou agora, as meninas estão contando um pouquinho de como que foi, né, o primeiro encontro, como que elas se conheceram, como que elas foram se aproximando e se encontraram, né?
Aí contaram um pouquinho do período que elas ficaram juntas, né? E que foi assim um pouco rápido, né? Em 2 meses elas acabaram optando por vamos casar, vamos juntar as escovas, né? Aí contaram um pouquinho também da Selma, que a Selma foi uma amiga bem próxima que estava, né, presente ali nos primeiros passos, né? Foi bem legal. E agora a Legal. gente teve um probleminha com a internet, mas a gente já Chamei aqui, está amiga. se conectando Convidei, vamos lá. aqui, vai dar tudo Opa! certo. Aham, voltamos! Que rotear a internet ali, já dá um negócio pra gente terminar. Não, tudo certo, gente. Quem sabe faz ao vivo e tá tranquilo. Legal. Então, eu tava Então vamos lá. falando de... Então a gente parou na parte então que a gente estava comentando ali sobre esse encontro, que foram 2 meses, foi um pouco rápido, e que a Débora nem sabe como que vocês resolveram que vocês iam casar. Não sei mesmo. A Débora geralmente nunca sabe como as coisas Não, acontecem. mas é que provavelmente foi conversando aleatoriamente sobre qualquer coisa. E daí, de repente, a Cris fala isso de uma forma muito romântica, mas eu não tenho essa lembrança super romântica, tipo, quer casar comigo? Foi numa conversa aleatória. Ai, pedi ela em casamento tantas vezes, de várias formas, e ela aceitou todas, isso que importa. Enfim, foi. E sim, hein? Não, Mulher é prática. o assunto de casar. É que primeiro veio o assunto sobre casamento, e depois a Cris começou a falar quer casar comigo todos os dias de várias formas, isso é verdade. Mas o assunto surgiu de uma conversa aleatória, nada a ver, sobre coisas nada a ver, e daí a gente casou. E eu achei que a Débora, eu acho que assim, um pouco foi romantismo, mas outra parte foi mesmo querer confirmar se era verdade, né? Porque a Débora, assim, ela nunca tinha tido, tipo, uns relacionamentos assim, claro, tinha tido relacionamento sério, né? Mas eu ficava meio assim, nossa, será que a Débora vai querer mesmo casar comigo, né? Porque... É que eu gostava muito de curtir a vida de boa, assim. Eu não tava muito preocupada com... Ai, as pessoas vão pensar... Compromisso. Tipo, eu não tava preocupada. Eu vivia de boa e a Cris via isso. E sei lá, acho que ela pensou, ó céus, estou num relacionamento, numa canoa furada. Acho que foi mais ou menos isso. Aí ela precisava ter certeza de que, meu Deus, eu preciso ter certeza de que isso é um relacionamento seguro pra mim. Vai que eu chego no dia e falo, não, né, cara? Então, eu acho que foi um pouco isso, né? Eu acho. Tenho a impressão, pelo menos assim. E meninas, a gente estava ok. falando do casamento. A Selma falou que foi muito emocionante quando vocês estavam reconectando. E como é a nossa área, né, gente? Casamento, eu fico encantada. Eu quero saber de tudo. Se vocês puderem compartilhar como que foi esse dia, o preparativo, né? Tudo mais. Foi doideira. Bom, a gente começou contratando 2 pessoas que a gente não conhecia bem a experiência que elas tinham naquilo. E de uma certa forma a gente... Como que eu posso dizer? Eu acho que a gente queria controlar muito tudo, a gente queria fazer muito tudo, a gente queria um casamento que fosse barato, que não ficasse caro. E a gente queria um casamento simples, assim, sabe? A gente não queria nada muito luxuoso, desde o cardápio, a decoração, a gente queria uma coisa mais simples, assim, mais orgânica, onde as pessoas pudessem ir da forma como elas se sentissem bem. Então a gente fez o casamento numa chácara, a cerimônia foi numa área externa, depois a gente foi almoçar no restaurante, que era na mesma chácara. Então a gente estava preocupado que fosse uma coisa onde as pessoas fossem para se sentir bem. Que não tivesse aquela preocupação, meu Deus, a gente casou no domingo de manhã, a gente marcou a cerimônia para 11h30, e a gente não queria aquela coisa de a pessoa ir dormir mais cedo porque ela precisa levantar, a mulher precisa levantar 6h30 para se arrumar, para arrumar a criança, para levar. Então a gente falou assim, ó, você vai vestir do jeito que você quiser. E a galera foi de bermuda e chinelo, de macaquinho e rasteirinha. Então, assim, foi uma coisa assim, que eu fiquei muito feliz porque eu vi que as pessoas ficaram à vontade no nosso casamento. A gente tentou fazer um almoço muito bom, mas ao mesmo tempo acessível, né, no sentido de que as pessoas comessem à vontade, que tivesse, não fosse aquelas coisas super chiques e maravilhosas e que a pessoa não tinha medo de pôr no prato porque não sabia o que era. Então a gente fez um almoço simples, uma festa simples e sensível, eu acho, né? A gente colocou elementos que eram importantes para nós, desde o altar foi decorado com uma bandeira
Do orgulho gay, né? Uma bandeira do orgulho gay, com alguns outros. Confeccionado por uma tia da Débora, Uma que é a tia, tia uma Maria, que prima. estava aí. Tava aí, não sei se ela tá né? ainda, mas a Maria e a Sibeli, que são minha tia e minha prima, fizeram várias coisas, né, que ajudaram a trazer a identidade que a gente queria para aquela cerimônia. A nossa roupa também foi feita pela tia Por elas, da Débora, elas que fizeram. E a gente também queria se sentir bem, então a gente procurou uma roupa confortável. Hoje eu me arrependo um pouco do tipo da roupa que eu escolhi, achei que não ficou muito bom. Não porque a confecção não ficou legal, mas hoje eu olho e penso, ai, não caiu muito bem aquela roupa. Mas enfim, a preocupação era a gente ficar à Casa de vontade. novo! Eu já falei pra Cris que quando a gente fizer 10 anos de casado, eu quero uma outra festa e eu Tem quero que fazer, comparar os tem que convidados da fazer. primeira com a segunda. Meu Deus do céu. Pra ver se a Show. gente tem os amigos ainda. Não, mas a festa em si, a gente cuidou de tudo, assim, a gente escolheu tudo, assim, por mais que a gente tivesse contratado alguém para fazer isso, a gente estava o tempo todo levando coisa no salão, a gente fez uma coisa muito manual Vocês mesmo. participaram de tudo, né? Uhum. Eu acho que ainda mais do que a Débora, porque eu sou controladora, Totalmente. total controladora, super perfeccionista em algumas coisas e eu gosto de saber o que está acontecendo em tudo. E Assim, controlar sabe? aqui, ó. Controlar gastos também, adoro. Tá controlar gastos. certo. A mulher do dinheiro, né? E aí então eu fui, tipo assim, eu quero uma coisa, um custo-benefício bom, eu não quero uma coisa fuleira, não pagar pouco por ser algo fuleira, eu quero uma coisa boa dentro de um preço justo, que as pessoas se sintam bem e que tenha isso e tal. Então, eu queria escolher as músicas que a gente entrou, e aí a decoração, os arranjos, coisas simples, coisas delicadas. Você queria escolher as músicas e o próprio DJ falou, olha, as músicas da entrada da cerimônia, eu não meto a mão. Vocês levam um pendrive prontinho, porque para não ter erro nenhum. Vocês montam o pendrive, colocam o nome da música, o momento de cada música, e eu vou só colocar. Só vou dar um play. Então, eu só vou dar o play, porque ele não queria correr o risco de acontecer algum erro. Então, ele deixou mesmo essa responsabilidade pra gente. Mara, você vai no de 10, faltam quantos anos? Faltam 3, 7, 10. A gente casou faz 2. Falta 8. 8 anos. Mara. Ainda tem 8 anos de certificado de amizade pra ir na festa de 10. Que massa. E Em quanto tempo vocês organizaram? Em quanto tempo foi a organização antes do casamento? acho que deu 6 meses. Não, será? É Deu bom, 6 tempo meses. bom. A gente decidiu casar e eu já paguei o salão. Foi mais ou menos isso. Já liguei para eu conhecer a dona do salão. Quando você faz para mim, eu vou casar num domingo, reserva essa data, passo a conta. Como as meninas trabalham com casamento e essa coisa arada, é uma coisa bem importante que pra gente fez diferença, principalmente a Cris, que estava pensando muito nos gastos, a gente escolheu uma data, não por essa razão, era realmente a data que a gente queria casar e que conciliava com as outras coisas que a gente queria fazer. Mas a gente escolheu uma data, um dia e um horário que tornou mais barato a contratação do local. Perfeito. Estava disponível, mesmo com pouco tempo, né? Sim, estava disponível no dia e no horário que a gente queria. E aquela época, aquele dia, a gente casou no domingo às 11h30. Era mais barato comparado a outras épocas Sim. e outros dias. Então, isso fez diferença na hora de contratar. Era o primeiro domingo do ano, né? Então quase ninguém faz eventos tão próximo do ano novo, assim. Ainda mais no domingo, né? O pessoal vai fazer festa no sábado. E uma festa diurna ainda e tal. Então a gente Eu falo pra legal. eles. tudo deu certo mesmo, assim. E aí, acho que até a Flavinha colocou, né, de fatos curiosos por ser um casal de mulheres, se a gente tinha enfrentado alguma dificuldade. Nessa parte da organização, eu acho que a gente só teve vantagem. Porque eu estava vendo em outros lugares, assim, tipo, de buffet e tal. Confesso que a gente não procurou muito, mas eu estava vendo essa parte, e aí até que, não sei se foi indicação, acho que até da Andréia. Não, foi indicação da própria Da mulher do própria salão. mulher de salão. Dela foi lá, indicou, e depois a Andréia até falou que conhecia e tal, o Márcio, né? Excelente, profissional. E aí o Márcio, eu falei, não, mas eu tô vendo outras coisas. Ele, não, vocês vão fechar comigo. Eu vou fazer o casamento de vocês. Veja o que
vocês querem, que eu vou colocar pra vocês fazer. o preço que vocês querem. Tem macarrão, eu faço macarrão e farofa. Eu vou fazer. Ele falava, vai fechar comigo. Ele falava. A gente teve muita sorte. Eu falei, não, você faz tal preço, eu faço tal preço, porque eu que vou fazer o casamento de vocês. Não, esse casamento tá sendo falado. Eu vou fazer esse casamento. Não, e o mais legal é que no dia do casamento, a gente casou numa chácara que tinha dois salões. O salão mais moderno, mais atualizado, assim, uma coisa bem mais sofisticada. E a gente casou no salão rústico. E daí, no mesmo momento do nosso casamento, era um casamento também, tava tendo um outro casamento e a mesma equipe de buffet tava servindo as duas festas. Então tinha uma parte que legal! e outra parte da equipe tava no outro casamento. E toda a equipe queria servir no nosso casamento. Eles estavam disputando para servir no nosso casamento. Que massa, cara. Que massa! Tipo assim, não teve nada de luxo, assim, no nosso. Tanto que, tipo assim, a gente se arrumou, teve uns contratempos que maquiador, cabeleireiro não veio, né? Sim. E tal. Aí foi uma correria. Eu tinha saído cedo pra ir no salão levar algumas coisas, nem lembro o que, e ver o negócio da decoração. E daí a Débora tinha ficado em casa, porque o maquiador, o cara que ia fazer a maquiagem e o cabelo, iria vir na nossa casa para maquiar a Débora, do fotógrafo já estava chegando. E aí, quando eu tava nessa loucura, a Débora ligou e falou, ó, o cabeleireiro não apareceu. Eu falei, como assim? E eu não tava com a Débora. E eu não preciso de cabeleireiro, né, gente? Eu não preciso nem maquiagem. Eu mesmo, até a Selma até tirou sarro. E eu falei, passa um negócio lá, passa uma base. Super positivo, falou, nossa, você nem precisa de maquiagem, você é tão linda que nem dá pra ver se tá maquiada, parece que você tá sempre perfeita. Um sarro. E aí, eu lembro da Cristina. Essa safada, nem fez isso, Aí, daí a gente tava numa correria, falei, meu Deus, a gente falou que não ia se atrasar, o pessoal fez aquela piadinha, nossa, 2 noivas, imagina, vai ser um atraso de quantas horas? Se uma noiva já atrasa, imagine duas. Imagine duas. E a gente queria super, assim, no horário, a programação era super pra chegar no horário, assim. E aí, eu falei, Débora, não, Cris, incrivelmente eu estou calma. E eu falei, deixa eu contar essa parte, que eu tava em casa nessa hora. Bom. A Cris saiu pra resolver as coisas dela lá no domingo de manhã e eu fiquei em casa, porque eu realmente ia demorar mais, porque eu tinha o cabelo pra fazer e a maquiagem. E o maquiador ia fazer a maquiagem dela também. Aí ele não veio e o fotógrafo chegou bem cedo. E o fotógrafo também, nossa, se eu pudesse indicar todas as pessoas que fizeram parte do nosso casamento, eu indicaria todas de olhos fechados. Já era meu amigo, que é o Dani Bueno. Conheço! Ai, maravilhoso, nossa. Muito bom. Nossa, se eu pudesse contratar o Dani de novo, eu contrataria de novo. E o Dani fez toda a diferença naquele momento. Então, você ter pessoas com experiência faz toda a diferença. Porque o Dani chegou cedo e a gente tava tomando um café, assim, aqui em casa, esperando o maquiador, que eu marquei para 7h30 e ele não veio. Era 9h30 e ele ainda não tinha chegado. E eu tava de boa, assim. O casamento era 11h30. O casamento era 11h30. E eu não queria atrasar, porque eu, particularmente, acho muita falta de respeito atrasar. Né? Tem aquela coisa que as pessoas fantasiam com atraso, mas eu acho muita falta de respeito, então eu não queria atrasar, porque era contra um valor meu. E a gente acabou atrasando meia hora por conta desse incidente do maquiador. Aí, nisso, a Cris estava correndo atrás de uma maquiadora que fosse aqui perto, encontrou uma amiga dela, e eu tava aqui em casa tomando café com o Dani, e ainda tava um dia, chove não molha, tava aquele dia, meu Deus, vai chover. Não vai chover. Não, vai chover, vai ter sol. E nisso tava a cerimonialista lá, ela falava, Débora, vai chover, eu vou recolher as cadeiras e a gente vai fazer aqui dentro. E a gente falou, não, a gente quer casar pra fora. Deixa tudo pra fora que a gente vai casar pra fora. Débora tá garoando. Vai parar de garoar. Quando parar de garoar, você seca as cadeiras. E ficou nessa. E daí eu e a Débora, a gente não tava se falando nessa hora. E aí acho que eu levei a Débora, eu consegui o telefone dessa menina que tem o salão, consegui ligar na casa dela no domingo. Falei, pelo amor de Deus, eu vou casar daqui 2 horas. Você maqueia minha noiva, você faz... Ai, Cris, eu faço. Ainda bem que se ligou no fixo, porque se fosse celular eu não atenderia. E aí a gente levei ela, o Dani lá fotografar, o Lucas e tal, e fui me arrumar também. E aí a cerimonialista falou, tô chovendo, e falando com a Débora. E eu não tava falando com a Débora. E eu e a Débora respondendo a mesma coisa. Não, nós vamos casar fora, nós vamos casar fora, nós vamos casar fora. Ela falava comigo, falava com a Cris, e a gente, sem se falar, em todo momento a gente tava de acordo. A gente vai casar fora. Não é pra arrumar pra dentro que a gente quer casar pra fora.
E o Dani foi essencial nesse momento que o maquiador não vinha, que eu tava ligando, e apesar de eu estar calma, a gente precisava resolver, né? E ele falava assim, Dé, fique de boa, porque se alguma coisa acontecer lá, eu não lembro, tinha algum detalhe, alguma coisa assim que a Cris falou, de alguma coisa que estava diferente do que a gente tinha combinado com a cerimonialista. E o Dani falou, Dé, só vocês sabem o que vocês planejaram. Então, se você chegar lá e o guardanapo que vocês contrataram amarelo tiver azul, ninguém vai saber. E o melhor de tudo é que além de ninguém saber, não vai ter problema. Então, se você chegar lá e alguma coisa sair diferente do que vocês planejaram, do que vocês combinaram, pisou errado, fez alguma coisa errada, segue, porque ninguém vai saber. E aconteceu na hora da gente sair também do altar ali, a cerimonialista teve um erro de comunicação ali com o pessoal, com as madrinhas, com a família, né? Entrou. O pessoal não soube o que fazer, né? Ficou meio que assim, ela não orientou eles direito, então eles não sabiam. Tipo, encerrou a cerimônia, na nossa cabeça estava tudo certo. Vai sair as madrinhas, vai sair os pais, as crianças que entraram juntos, a gente sai por último. E nessa hora, a cerimonialista não comunicou muito bem e eles não sabiam que eles tinham que sair, então ficou meio embananado. A gente só seguiu o baile, assim. Levou a bandeira e vai embora. Assim, deu tudo certo. Nossa, deu tudo super certo. O casamento foi ótimo. Super bem elogiado, né? Sim, eu acredito que, né, as pessoas sempre têm alguma coisa para reclamar. Eu acredito que foi um casamento legal, assim. A galera foi, se sentiu bem, ficaram até tarde. A Selma foi uma das últimas ali a sair, saiu pedindo desculpa por ir embora tão cedo, foi uma das últimas que foi embora. Olha aí, a cara dela, né? Mas... Sim, teve as madrinhas foram de All Star, né? Acho que a Laine colocou ali. Sim, eu gosto muito de All Star e a Cris também. Então a gente resolveu casar de All Star. E daí super a gente confortável. A gente convidou 3 madrinhas, não tinha padrinho no nosso casamento e também não foi nada que a gente combinou. A gente só chamou madrinhas e não foi nada assim, ai, como que vai ser? Vamos chamar só madrinhas? Não, a gente só falou assim, olha, a nossa madrinha vai ser a Laine, vai ser a Xanda e vai ser a Gabi. Então a gente teve 3 madrinhas. Com as damas de honra. Exatamente. Aí entraram as crianças. E tinha uma amiga minha que não conseguiu vir, que mora fora, e deram 4, tipo, 2 de cada. E aí, como a Ju não conseguiu vir pro Brasil, né, na data, por ser final de ano, início de ano e tal, aí as 3 escolheu a cor e falou, ó, é All Star sapato. Acho que foi uma das únicas exigências, assim, foi realmente para as madrinhas, que a gente queria que elas também tivessem de All Star. As crianças também entraram de All Star, então foi o nosso filho, que naquela época ele era mais meu, hoje em dia não é mais só meu, mas foi o Lucas. Ai, meu Deus. Eu falo meu filho porque a gente está falando de uma questão biológica nesse momento. Né? Mas atualmente o Lucas é nosso filho. E então as crianças, foi o Lucas e a nossa sobrinha, a Lorenza, que é filha da minha irmã. Então foram as 2 únicas crianças que entraram e eles também entraram de All Star. Então acho que foi a única e eles exigência. Carregaram um terço, que era um terço da minha nona, e outro terço que era um terço que a minha nona me deu, e outro terço era um terço que a nona da Dé deu pra ela, né? Então cada Que legal! Um tercinho representando as nossas avós, né? Então. Pra mim o terço. Que amor! Pra mim o terço não tinha um significado religioso, assim, nada. Não era Era um religioso. significado afetivo. Com a minha avó, não era um vínculo com a minha nona. A Cris já faleceu, não teve no nosso casamento, mas a minha nona tava lá. E ela, nossa, tava super Que feliz. legal! E falando um pouquinho do Lucas, meninas, acho que uma das perguntas do script era essa também, né? Como que o Lucas, assim, lidar com tudo isso, né? São 2 mega mães. Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, o Lucas, desde pequenininho, assim, o Lucas sempre foi uma criança muito compreensiva. Hoje que a gente está numa fase educacional mais complicada. Mas no sentido, assim, de as coisas acontecerem e ele simplesmente compreender e viver. O Lucas não precisava ficar explicando muito as coisas para ele, sabe? Então, assim, quando a gente ficou juntas, em nenhum momento eu tinha aquela preocupação de preciso esconder isso do Lucas. Porque ele nunca tinha visto aquilo. Preciso esconder. Não, foi naturalmente. Aquilo que eu falei lá no começo. Para mim, foi naturalmente, porque é uma relação, é um amor. Não é uma coisa que precisa ser explicado, sabe? Então, pro Lucas, assim, foi bem tranquilo, né? Eu nunca escondi nada, nunca simulei nada na frente dele.
Até que em algum momento do nosso relacionamento, algumas influências externas passaram a fazer parte da opinião do Lucas. A gente não sabe, né, quem são as pessoas e, enfim, são pessoas que são próximas da gente, que são nossas que amigas. necessariamente ele ouviu, né? Enfim, a gente não sabe exatamente, mas num determinado momento do nosso relacionamento, a gente teve um pequeno conflito, que foi assim, que ele chegou, mas duas meninas não podem ficar juntas, duas meninas não podem se beijar. E daí a gente teve que passar por um processo que eu digo que durou pouquíssimo, assim, a nossa luta para isso não durou muito, foi bem curta, porque a primeira coisa, né, eu acho que em um tempo curto o Lucas compreendeu a mensagem, que era assim, não, mas a gente pode beijar quem a gente quiser beijar, né? Sendo adulto, né? Sendo criança não pode beijar ninguém. Mas a partir do momento que a gente é um adulto e a gente sabe falar de sentimento, a gente sabe falar de relacionamento, a gente pode beijar quem a gente quiser beijar. Não importa se uma mulher beija um homem, se um homem beija um homem, não importa. Importa que aquela pessoa ame aquela pessoa que ela tá beijando e é isso. É isso que importa. Então a gente viveu um conflito assim, que influências externas estavam colocando aquilo na cabeça dele. Aí a gente, algumas pessoas a gente sabia quem era, a gente precisou conversou, mas não durou muito tempo, porque rapidamente essas pessoas, eu não sei se elas aceitaram, não sei se elas sentiram, se elas compreenderam de uma forma diferente, mas essas pessoas, eu acho que elas também mudaram aquela percepção delas, e isso automaticamente ajudou o Lucas a mudar aquela percepção que ele tinha tido também, sofrido de Eu influência, acho que talvez. nisso o fato do nosso casamento ter tido essa cerimônia religiosa, ter sido uma coisa exposta mesmo, onde a gente convidou as pessoas para comemorar aquele momento com a gente. E assim, ali a gente não tava tanto se importando com preconceito, com nada assim. A gente só queria que ali estivessem pessoas que quisessem ver a gente feliz e que partilham da nossa vida juntas ou individualmente e que a gente gostaria que estivessem ali como testemunhas do nosso amor, não como uma militância, não como um evento para ser televisionado ou para chamar atenção ou caçar like de nada. Eram os nossos amigos mesmo. A gente queria fazer um casamento simples, bonito, leve, sensível. E eu acho que ali a gente colocou ali muito natural e muito claro assim isso. Eu acho que ali as pessoas puderam perceber assim, sabe? E foi legal porque a Dé comentou dos garçons, né? Porque depois a gente teve um momento de beber com os garçons e eles comentarem a festa e tal. E foi muito legal. E aí, quando a gente entrou no salão, tudo atrasado, e que eu falei que não teve luxo e tal, porque a gente saiu todo correndo, e eu fui dirigindo mesmo, daí eu vi que a gente estava atrasado, os convidados no gramado, a gente parou o carro na porta, entrou correndo, tudo com o Lucas. Vai, Lucas! Vai lá, tudo na correria. Daí a hora que a gente entrou no salão, né? Porque a gente deu a entrada pelo salão para depois vir pro jardim. Os garçons, assim, a equipe da cozinha saindo para ver a gente, assim, era aquela. Eles estavam assim numa coisa, e a gente via os garçons, né? As garçonetes ali, todo mundo emocionado e querendo participar e tirando foto do casamento para dizer, nossa, eu trabalhei no casamento de duas mulheres e tinha um freio e tal. A gente via que a comoção da equipe e a alegria da equipe de estar partilhando e trabalhando naquele evento foi muito grande, assim. E, nossa, os garçons super quiseram estar perto da gente, assim, e foi muito bom, assim. Então, eu acho que nessa questão com o Lucas também, das questões externas, o nosso casamento parece que o pessoal talvez levou a sério, né? Pensou, não é brincadeira. E talvez tenha mudado o olhar para isso mas também, antes do casamento, a gente já tinha superado aquela fase. Eu tô para dizer que essa fase de ter que conversar com o Lucas a respeito disso durou menos de 2 meses. Que eu achei, assim, pouco, sabe? Por ser, assim, um looping de coisa acontecendo, assim, eu achei que foi rápido. Eu acho que durou, assim, questão de 1 mês que ele chegou com essa informação em casa e que a gente conversou com ele, que a gente conversou, né, com as
as pessoas que estavam envolvidas ali, porque a criança ela sofre influências o tempo todo. A gente, né, tá sofrendo influências o tempo todo. A questão é que a criança absorve mais aquilo. Então, tá na escola, tá sofrendo influência na escola. Assistiu, é uma influência que tá entrando na cabeça. Ouviu lá na casa do fulano, entrou na cabeça, é uma influência que tá sofrendo. Então, e todas as pessoas que estão em volta da criança, né, o Lucas o pai dele é uma pessoa que está presente, nunca esteve ausente, então, em todo esse processo, o pai dele também faz parte, também esteve perto, e também tivemos as nossas dificuldades, os nossos degraus que foram superados, né, com relação a isso. Eu digo com relação ao Lucas, né, só a questão do Lucas estar nisso tudo, né. E todas essas pessoas que estão em volta do Lucas fazem parte da educação do Lucas. Então, por isso que foi importante conversar com algumas pessoas para esclarecer algumas coisas. E rapidamente ficou tudo bem, assim. E a questão de a Cris ser mãe do Lucas, eu falei isso lá no começo, sobre a questão que eu falei, né, do Lucas ser meu filho, porque eu estava falando de uma questão biológica, mas o Lucas chegou e chamou a Cris de mãe. Não foi assim, olha, agora a gente está juntas, então você tem 2 mães. Isso não aconteceu. Partiu dele chegar e falar com a Cris no Dia das Mães, que eu acho que foi em 2018. A gente ainda nem tinha casado. A gente ficou juntas em outubro de 2017. Dia das Mães é em maio, né? Então, em maio de 2018, ele deu Feliz Dia das Mães. Ela falou, mas pra ganhar Feliz Dia das Mães, você tem que ter um filho. Quem é meu filho? Ele disse, sou eu. Ai, que amor. Sim, e a partir dali que ficou esse negócio de mãe. Aí, ele me chamava, ele estava naquela época de manhê, manhê, manhê. E eu não suportava mais aquele manhê. Eu falava, eu não aguento, me chama só de mãe. Não me chama de manhê, porque era, nossa, era o tempo todo, manhê, manhê, manhê. Eu falei, então tá bom, já que agora você tem 2 mães, então vamos fazer assim, manhê e mãe, pra gente saber quem é quem. Se você chamar mãe, você sabe que tá falando com ela, se for mãe, é comigo. E é assim até hoje. Empurrou o pepino pra Cris, né? Não gosto desse, chama ela. Sim, e isso ficou assim, fixado na relação. Porque às vezes ele vai falar com a Cris, ele fala, ô mãe, daí ele corrige, manhê. Mas mãe... Mas ele não fica bem, ele sabe, Sim. se ele tá com nós 2 em casa, ele mãe e manhê. Então ele sabe, às vezes dá manhê, ou ele acha que tá vindo uma no corredor e a outra ele dá uma trocada. Às vezes ele usa trocado, assim, e a gente continua se comunicando normalmente. Mas ficou, assim, mais esclarecidamente. Sim, os recadinhos manhê te amo, Isso. mãe te amo, esse é da manhê, esse é da mãe. Mas quando a gente tá sozinho, ele automaticamente já chama de mãe. É tudo mãe, é igual. Então... É mãe. Se tá comigo, é mãe. Se tá com a Débora, é mãe. Se tá as 2 juntas, mãe e mãe. Aí ele já adaptou super, sim, se entende. Que Ai, massa. legal. Super resolvida essa situação, né, meninas? Isso é muito bom. Né? A gente Flavinha. pergunta... Oi, pode falar. pode falar. Não, pode Amiga, não sei... Hein, Flavinha, não sei se você quer entrar um pouco na parte do empreendedorismo agora, para as meninas falarem do trabalho delas. A Flávia travou ali agora, né? Não quer mais nada. Mas se as meninas estiverem ouvindo, pode falar, meninas. Deixa eu começar. Porque assim, né? Eu nunca tinha tido a intenção de ter um negócio próprio, de trabalhar com algo que eu mesma fizesse. Nunca. Eu sempre trabalhei... Sumiu a Flavinha. Eu vou chamando ela, pode falar. Eu sempre fui assalariada e feliz. A forma como eu vivia, eu sempre fui CLTista, eu tava bem lá, tava tudo certo. E apesar de vir eu venho de uma família que a gente não tem nenhum CLTista, né? Todo mundo é autônomo, todo mundo ou é o advogado, ou é costureira, é o artesão, é marceneiro. Então eu venho de uma família que a gente quase não tem ninguém que trabalhou com carteira registrada. Só que eu trabalhava assim e pra mim tava tudo bem. Aí quando a gente casou, eu morava num lugar onde tinha mais acesso a tudo, né? Questão de localização, digamos assim, pra mim era melhor morar onde eu morava antes de casar. Aí eu vim morar aqui onde a Cris mora, que é num baraque, onde a internet não funciona. E o meu deslocamento até o trabalho ficou mais complicado. A questão de tempo de deslocamento aumentou consideravelmente. A escola do Lucas mudou.
Ele antes estava estudando no CMEI, então era período integral pelo governo. Quando a gente veio para cá, ele automaticamente mudou de escola, mas ele também saiu do CMEI e foi para o fundamental, então isso alterou também os períodos. A carga horária, né? A carga horária da escola, então ele passou a estudar só meio período e a gente precisou readaptar a nossa rotina. Então, a Cris é assalariada, mas a Cris já vinha fazendo, já sempre vendia uma coisa ou outra, vendia roupa, vendia Mary Kay, vendia não sei o quê. Eu nunca tinha vendido nada. Até durante o casamento, a gente, para pagar o casamento no civil, a gente resolveu vender salgado. A gente comprava o salgado pronto, assava e vendia para levantar a verba. Eu dei prejuízo, porque eu não conseguia cobrar as pessoas, eu vendia, eu não conseguia cobrar, porque aquele salgado que você vende a R$4,50, você vende lá no seu trabalho fiado para a pessoa pagar no final do mês. Eu dei muito prejuízo porque eu não conseguia cobrar as pessoas. Não era sempre que eu conseguia manter as minhas anotações organizadas, então eu nunca tinha certeza se eu estava cobrando certo, se eu estava cobrando errado. E o pior, eu comia muito salgado. Você falou até na outra live, né, Dé? Sim, é verdade, eu comentei numa outra live. Você falou a verdade. Então eu dei prejuízo porque eu não sabia administrar aquilo. Porque eu não sabia, porque eu nunca tinha tido interesse, então eu nunca tinha feito aquilo. A Cris já levava super numa boa, né? E a Cris ainda é menos gulosa, ela não ficava comendo. Eu, além de não saber administrar, estava comendo tudo. Então essa foi a primeira experiência que a gente teve juntas. De empreender. De empreender. Mas enfim. Mas deu certo, porque deu certo. Pagou a taxa do casamento no civil com a venda de salgados. Mas se fosse para alinhar tudo certinho, teria que pagar um valor ali. Eu fiquei devendo para a firma. Mas enfim, aí quando a gente casou e eu vim morar aqui, eu precisei sair do meu trabalho, porque alguém precisava cuidar do Lucas e a gente não tinha como colocar ele numa escola particular período integral, porque não era viável financeiramente falando. Não tinha quem cuidasse dele também, financeiramente falando, aquilo naquele momento não era viável. E o meu trabalho era bem longe. Então eu levava mais de 2 horas para ir, mais de 2 horas para voltar, mais o dia inteiro fora. Aí a gente decidiu que era mais interessante que eu saísse do meu trabalho do que a Cris. Até porque os nossos salários eram bem diferentes, então, né, era mais que quem ganhasse menos, né, saísse, e a Cris continuou trabalhando onde ela trabalhava. E a partir daí começou o meu karma, que é achar o que fazer, porque a gente precisa descobrir o que fazer, a gente precisa ter o que fazer, a gente precisa descobrir o que a gente sabe fazer e que é valorizado para vender, para ganhar dinheiro, para viver. A gente precisa descobrir um talento. E para mim ali começou um karma que, apesar de estar melhor hoje do que no início, para mim ainda não está totalmente resolvido, né? Aí a gente ficou nessa ali. A Cris já vendia roupa. Daí a gente começou a vender roupa juntas. Eu odiei vender roupa, não me dei bem vendendo roupa. Depois disso a gente mudou a estratégia. Eu vendia roupa também e a gente resolveu mudar a estratégia. A Cris fazia as vendas e eu organizava as roupas. Tipo, é uma coisa assim mais de sacoleira mesmo. Eu vendo roupa. Cris, traz aqui pra mim todas as blusinhas que você quer escolher. Aí eu colocava na sacola, a Cris levava, fazia a venda, recebia, cobrava e eu ficava com a parte organizacional, digamos assim. Sim. Aí também acabei não me dando muito bem nisso, a gente não conseguiu se acertar muito bem nisso. Eu falei, Cris, pra mim não dá, eu não gosto de vender roupa, eu nunca gostei de vender. Eu já trabalhei como vendedora em outras épocas da minha vida, eu nunca me dei bem. Eu não gosto de vender roupa, eu não gosto de cobrar roupa, eu não gosto de dobrar roupa, não quero nada com roupa. Sim. Essa é Bom, eu achei importante esclarecer que pra mim aquilo não estava bom. Que eu não era uma coisa que eu gostava, então eu não fazia com prazer, enfim. Aí a Cris continuou vendendo as roupas sozinha. Nisso, a gente foi fazer um coach com a Flávia Pimentel. E legal. O coach foi bem importante, assim. Eu vou dizer que eu não posso dizer que eu aproveitei assim, 100% do meu coach, mas foi uma coisa que foi importante, sim. E hoje, fazendo outras coisas, eu ainda consigo pegar umas referências lá do coach, que foi em 2019, e trazer, assim, para a atualidade, sabe? Até porque a gente mantém contato com a Flávia, nós somos amigas, e num âmbito profissional, a Flávia também ainda está sempre ali, como um suporte, digamos assim. Então, a gente fez o coaching, e a partir do coaching, o coach obrigava a gente a pensar. E aquilo também me irritava, porque eu odeio ser obrigada a fazer alguma coisa. Eu falava, meu Deus, eu falava pra Flávia, não é um segredo, eu espero que ela esteja aí, porque não é um segredo. Eu falava que às vezes eu ia empurrada e que eu odiava ser obrigada. Aí era uma sessão por semana.
né? E eu vinha nessa quarta, e até a quarta que vem eu tinha que trazer resultado de alguma coisa. Eu odiava aquilo, aquela sensação de estar sendo assim, parecia Cobrada. que ela tava assim com uma agulha assim me alfinetando. Por um lado, claro, isso é muito importante, né? Mas enfim, nesse processo de coaching a gente foi fazendo várias coisas. A gente foi, enfim, tendo ideias e tentando aplicar essas ideias, tentando transformar elas em um negócio. E foram várias ideias, teve uma minha que falou uma vez, assim, ai, Débora, eu gosto de você porque você... Tem, Dé, só um pouquinho, Dé. Tem, 15 segundos restantes. Eu acho que ela vai cair a live, aí eu salvo e começo outra. Pode ser, 8, Pode. 7, porque daí ela vai acabar a tua conversa. Daí eu já inicio o outro e chamo vocês, tá? Tá bom. E chamo